Você trouxe a Bíblia? Somos o povo da Bíblia. Então, se você precisar, acho que temos algumas ali. Mas tenha o hábito de trazer a sua Bíblia para a igreja, fazer as suas marcações. Isso é bênção. Então vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. O tema, como já foi colocado ontem, a cura da alma e do corpo. Primeira leitura, Salmo 42. Salmo 42. Diz assim, a partir do versículo 1: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem o quê? Sede de Deus. De quem? Do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão para onde? A casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E o versículo 5 diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Até aqui. Oremos. Deus e Pai, louvado seja o teu nome, pela liberdade que temos de te cultuar neste lugar, pela exposição da tua santa palavra nesta manhã. Que o teu Santo Espírito continue ministrando nos nossos corações aquilo que está no teu coração. Que o teu poder seja liberado neste lugar. E somente o teu Espírito tem liberdade de agir no nosso meio. Tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, que bate em retirada desse lugar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda a entrada, Senhor, estacionamento, cerca lá em cima com a tua proteção. E venha falar conosco, para a glória do teu santo nome. Oramos em nome de Jesus, que o povo de Deus dessa manhã diga amém, e graças a Deus. Podeis sentar, dando glória a Deus. A Deus seja toda a honra e glória. Deus é bom. De vez em quando? Não. O tempo todo. E hoje nós vamos falar sobre as lutas que enfrentamos, as adversidades, as frustrações, as decepções, as angústias que vêm nas nossas vidas de uma forma muito intensa em determinado período das nossas vidas. E o Senhor falou ao meu coração do desejo dele de restaurar almas nessa manhã, de tratar conosco no nosso emocional, que muitas vezes se encontra num abalo muito forte. Quando eu olho para você,
Eu não consigo enxergar o que está dentro de você. Eu não consigo enxergar como foi a sua semana, como tem sido o seu mês, quem sabe anos. Mas Deus é diferente. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Tudo que já passou na nossa vida, Deus sabe. Ele sabe como estamos nesse exato momento, como entramos na casa de Deus. Ele tem pleno conhecimento. E como é bom saber que, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A obra do Senhor é perfeita e completa. E Deus, Ele cuida dos seus. Muitas vezes nós passamos momentos tão críticos que parece que estamos abandonados por Deus. Parece que estamos sozinhos no meio de uma situação que tem roubado a nossa paz, a nossa fé, a nossa vontade até de levantar da cama. Você já passou por isso? Mas Deus quer tratar conosco. Mas o Espírito de Deus quer mover algo nesta manhã, a ponto de levantar o caído, de abrir a visão espiritual da realidade que está ao nosso redor, porque nós não nos guiamos pelo que vemos, por vista, mas é pelo que cremos. E nós cremos nele. Nós cremos em Deus. Você crê em Deus? A tua fé está em Deus? Ou você tem sido dirigido pelas circunstâncias ao redor? Aqui nós vemos o salmista colocando a sua alma completamente aberta diante de Deus, sem reserva alguma, ao ponto dele exortar a si mesmo. Você já falou para você mesmo, olha, por que você está assim? Você já pregou no espelho? Você nunca falou contigo no espelho? Eu confesso que uma vez que eu olhei para mim e falei assim, o que está vendo? Levanta, ânimo homem. E quem aparecia lá falava a mesma coisa, e era interessante isso. Tempestades da vida, desafios da vida, momentos críticos que muitas vezes ninguém sabe. Tem situações que nem quem mora conosco tem o conhecimento, de tão íntimo que é na tua alma. Tem situações que irmão nenhum aqui sabe. Existem dramas que pessoas carregam ao longo de tanto tempo que só você e Deus têm conhecimento. De tão forte que é na tua vida essa situação que você chega ao ponto de falar, Senhor, vem com graça e misericórdia e me levanta, porque parece que eu não vou suportar. Quantas e quantas vidas chegaram perante Jesus num quadro muito semelhante. Eu me lembro que quando eu tive o encontro inesperado, quando eu percebi que a mão de Deus estava estendida para mim. Você lembra do dia da sua conversão? Do impacto do poder de Deus na tua vida, te abraçando, te dando colo. Como é bom receber o colo do Senhor. Você já pegou uma criança no colo e ela se sentiu segura? Você já foi essa criança? Você lembra do colo de um pai e da mãe no momento? Ou talvez se você não teve essa oportunidade, Deus supre isso pelo seu grande amor. E Ele nos pega.
e Ele nos faz o carinho que só Ele sabe fazer. E nós acabamos de ver o desejo de um homem de Deus, de estar fazendo algo que estava impedido por alguma situação, e aqui indica algo, numa limitação até física, uma enfermidade, algo que estivesse ali acontecendo, e ele fala: lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como acontecia aquilo, de como passava eu com a multidão, mas agora eu não estou fazendo isso. Isso traz abatimento para a minha alma. E ele fala: por que está abatida? E ele mesmo fala: espere em Deus. A mensagem do Senhor pode ser resumida exatamente dessa forma. Que você guarde isso. Espera em Deus. Espera no Senhor. Se você está pensando em desistir nessa espera, hoje Deus te reanima para que seja acendido dentro do teu coração essa chama da fé, para que você continue esperando nele, porque ele é fiel. Amém? Pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Deus é o nosso escudo e fortaleza. Você pode dar um glória a Deus por isso? O escudo, ou seja, antes de atingir a sua vida, tem que passar pelo nosso Deus. Antes de acontecer algo na tua vida, passa pelo crivo do Senhor. E se algo tem acontecido, você precisa, junto comigo, refletir. Porque existem tempestades que acontecem e nós não temos influência nenhuma nela. Simplesmente elas vêm. Outras nós mesmos procuramos. Esse tipo de situação, reflita e fala: Senhor, eu tenho contribuído para que a tempestade aumente. Nesse caso, só temos um caminho. Tem misericórdia, me perdoa. Eu não quero mais fazer isso, porque isso desagrada ao Senhor e prejudica a minha vida e a quem está ao redor de mim. A obra do Espírito nesta manhã, mais uma vez, é completa, nos fazendo refletir sobre tudo o que tem ocorrido. E esse momento que nós separamos para falar do Salmo 42, uma alma que tem anseio pela presença de Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Nós somos movidos nessa fé, nessa sede, de viver para Ele, viver para agradar a Ele. Tudo que você faça nessa vida, que seja para glorificar e agradar o nome do Senhor. Essa é a sede do cristão. A sede do cristão não é outra coisa a não ser glorificar a Deus. A sede do cristão não é outra coisa a não ser estar adorando a Deus, vivendo para o Senhor, buscando as verdades da palavra. Por isso eu disse, você trouxe a sua Bíblia, você tem valorizado o seu tempo na palavra. Precisamos despertar a nossa vida espiritual. E o nosso relacionamento sendo cada vez mais íntimo, porque é o desejo de Deus. O desejo de Deus é ter intimidade contigo. Nós temos um grande conflito, que é a nossa agenda acelerada. Todos nós temos uma agenda acelerada. Boa parte, pelo menos, ou a maior parte. Sabe a oração que eu faço? Senhor, me ajuda na minha agenda. Me ajuda, Senhor. Eu preciso da tua ajuda na minha agenda. Você também? Então ore, peça ao Senhor, peça sabedoria, direção. Mas o Senhor colocou no meu coração um trecho da palavra, que um homem, por um instante, teve a sua vida
totalmente arruinada. Todo o seu projeto, o seu esforço ao longo de anos, terminou em um instante. Você já se esforçou muito por algo que pensou que ia acontecer, em determinado momento você viu tudo rompendo, esfarelando, acabando, e você ficou sem chão? Pois é, existem esses momentos. Esse homem dedicou a sua vida para ter exatamente o que o seu coração tanto desejava. Mas ele teve um momento que por um instante desabou tudo. Ele não esperava que isso viesse a acontecer, mas aconteceu. Mas o fim foi diferente. Por quê? Quem estava presente era Jesus Cristo. Jesus Cristo faz toda a diferença sempre. Se você for meditar na palavra de Deus, vendo os milagres de Jesus, que coisa linda. É de impactar o nosso coração, é de nos trazer uma fé ainda mais robusta. Por isso, a fé vem pelo ouvir, e ouvir aquilo que está escrito, é a palavra de Deus. Hoje o nosso coração está recebendo alimento, porque a palavra do Senhor está sendo declarada, e aí gera fé dentro de nós. Essa fé nos dá ânimo, força, coragem, intrepidez para andar mais uma milha. Quando o nosso combustível do carro está marcando, olha, está na hora, hein? Está vivendo sempre no limite do tanque. Na verdade, uma vida prudente é estar sempre com o tanque cheio. Ou percebendo que começou a descer um pouco o combustível, você já faz a manutenção do templo, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esse homem é registrado na palavra, e nós vamos falar um pouco dele, porque hoje eu gostaria de ministrar exatamente a cura na alma e também no corpo. Deus tem curado no nosso meio. Quem já foi curado por Jesus, faz assim com a mão bem alto. Então faz assim, ó. Seu corpo já foi curado. Eu estou também. O mesmo poder está sendo liberado nesta manhã, mais uma vez, nesse lugar. Nós vamos orar também por saúde física. Como eu disse, a alma, mas também o corpo. Para a glória de Deus, porque Jesus é a cura. Não é quem ora, é no nome de quem oramos. É o nome que está acima de todo nome. Diz a Bíblia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Você entende quem habita na tua vida? Será que você tem consciência de quem habita dentro de nós? É aquele que era, que é e que há de vir. O apóstolo Paulo, ele registra: não vivo mais eu, mas quem vive em mim é Cristo. Só isso já é o suficiente para te levantar, para me levantar. Amém? Mas vamos meditar num texto, na palavra de Deus, em Lucas. Você ficou pensando, quem é esse homem? Pois é, vou lhe falar já já quem é esse homem. Lucas 22, nós vamos falar um pouco do contexto para que você entenda bem o cenário e como é bom, ao meditarmos na Bíblia, entrarmos em cena e pensarmos juntos o que estava acontecendo naquele momento e trazer as verdades, os princípios da palavra, aplicando às nossas vidas, nos trazendo de fato ensinamento.
E se você começar a ler o capítulo 22 de Lucas, você vai ver logo no primeiro versículo o plano para tirar a vida de Jesus. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como o quê? Tirar a vida de Jesus. Esse é o cenário. Um ambiente externo totalmente hostil ao Senhor Jesus. Porque temiam o povo. E aconteceu o pacto da traição, aonde Satanás entra em Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos do Senhor. E este foi entender-se com os principais sacerdotes, versículo 4, os capitães, sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro, e Judas concordou com isso. E ele buscava uma boa ocasião para que Jesus fosse preso. Logo em seguida, você caminhando na leitura, tem os discípulos que preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa, e assim foi feito. E Jesus, ele fala, olha, vocês vão entrar na cidade, vão encontrar um homem com um cântaro de água, vocês vão seguir esse homem, e aonde ele entrar, você vai dizer ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, versículo 11, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E assim aconteceu exatamente como Jesus havia dito. Eles chegaram no momento maravilhoso da última Páscoa, Jesus à mesa com eles, e ele fala, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, esse momento antes do meu sofrimento. Jesus sabia em todo o tempo, Deus Emanuel, Deus conosco, ele sabia tudo o que estava para acontecer do seu grande sofrimento na cruz do Calvário, e mesmo assim, ele sempre permaneceu caminhando para a cruz, por amor a você e a mim, para pagar um alto preço, e louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus por isso. E aqui eles participam desse momento maravilhoso, ele tomando um cálice, havendo dado graça de receber e partir entre vós, e assim foi feito. Eles cantaram um hino após e da ceia, foi um momento maravilhoso. Ele toma o pão, ele dá graças, e você vai ler, como nós lemos sempre em momentos aqui na casa do Senhor da Santa Ceia. No versículo 31 em diante, Pedro é avisado que ele iria fraquejar, mas ele falou, não, Senhor, estou pronto para ir contigo, versículo 33, tanto para a prisão como para a morte. E Jesus falou, não vai ser assim. Você vai me negar, você não vai suportar a pressão. Você não está preparado para isso ainda, e vai me negar. E Jesus depois sai para o Getsêmani, como de costume, versículo 39, ele chega a um lugar escolhido, e ele ora ele diz assim, orai para que não entreis em tentação, ele fala para eles. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. E diz a palavra que lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quando chega o limite da nossa vida, Deus dá ordem aos seus anjos para vir com conforto. Talvez você tenha entrado exatamente assim nesta manhã. Saiba que o Senhor está liberando conforto desde já para a tua alma, e que você receba o refrigério na tua alma, nesse exato momento, para a glória do nome dEle. Esse conforto sobrenatural, o Espírito Santo. E diz que ele, estando em agonia, orava mais intensamente, a ponto do seu suor se tornar em gotas de sangue. E ele levanta da oração, ele foi ter com os discípulos e achou dormindo de tristeza, porque eles sabiam que Jesus estava para morrer.
para se entregar. Mas aí vem o texto principal, onde eu gostaria de meditar com a igreja. O versículo 47 é o cenário em que Jesus é preso. Jesus está ali, naquele momento, após as suas orações do Getsêmani, e diz o versículo 47, acompanhe comigo, por favor. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E antes de qualquer resposta, um deles, que é Pedro, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo: deixai, basta. E o que Jesus fez no versículo 51, você pode ler? E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. E qual é o homem que eu acabei de dizer que teve a sua vida arruinada por um instante? João registra o nome dele, Malco. Ele não era um soldado, como muitos costumam pensar. Ele era o servo do sumo sacerdote. Para você entender bem o que esse cenário nos fala, primeiro vamos pensar aqui, quem estava no grupo que veio prender Jesus? Judas Iscariotes, os soldados romanos, porque era uma multidão que veio. Tinha os principais sacerdotes, capitães do templo, que eram, na verdade, guardas do templo, e criados do Sinédrio, que dentre eles estava Malco, que é o servo do sumo sacerdote. E por ordem de Caifás, Malco, ele segue essa missão, com esse grupo para prender o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava convicto que estava fazendo o certo, que estava prendendo aquele que blasfemava, aquele que era contra a lei de Deus, os princípios de Deus, uma cegueira espiritual de todos eles que estavam indo prender o Senhor Jesus. E a Bíblia registra que quando Jesus avistou a multidão chegando, ele não se escondeu. Ele vai à frente dos discípulos, toma a frente e pergunta. Em outras palavras, ele encara a situação de frente e ele diz: a quem procurais? Aí eles respondem: a Jesus. Ele fala: sou eu. Sabe o que acontece? Eles caíram, porque ele declara o sou eu, com o peso do eu sou o que sou. Aleluia. E eles não suportaram ouvir e caíram, e logo vieram, e Jesus pergunta novamente: a quem procurais? E Jesus fala: eu já não disse que sou eu. Deixa eles irem. Entenda um princípio aqui. Deus vai à nossa frente. Jesus tomou a frente no momento de ameaça, e ali estava representando os inimigos. Sempre o Senhor toma a frente.
Sempre o Senhor está à nossa frente. Então, jamais deixe um pensamento entrar na sua mente que você está desamparado ou desamparada por Jesus, mesmo porque Ele mesmo disse: eu estarei convosco todos os dias, em qualquer momento e situação da vida de vocês. Até quando? Até a consumação, ou seja, para todo sempre. Então jamais deixe um pensamento sequer passar na sua mente que você está abandonado por Jesus. Jesus tomou a frente. Ele disse: a quem procurais? Eu sou. Pum. É o poder do Senhor na palavra. Esse mesmo poder está cercando a tua vida constantemente, cercando a minha vida constantemente. Você crê nisso? Você crê que o poder do Senhor nos cerca por trás, pela frente, e sobre nós Ele pousa a mão? Ele coloca a mão sobre a tua cabeça nessa hora, sobre mim. Ele vai além, Ele nos toma pela mão e nos diz: não temas, eu sou contigo sim. E o Senhor disse que o abatimento de alma desta manhã perderia completamente a sua influência, porque o Senhor estava renovando a cada um de nós, curando o nosso interior, porque, como eu disse, Ele sabe como você está. Você pode estar dando até glória a Deus, dando um sorriso, mas por dentro está moído, moída, com medo do amanhã. Mas creia, porque Ele vive, você pode ter fé nisso. Ele vive, você pode acreditar no amanhã, porque Ele é fiel. E Ele que começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Aleluia. E aqui a vida deste homem, e quem era o servo do sumo sacerdote? Justamente aqueles que tinham desejo de se tornar um sacerdote. Esse era o desejo do coração de Malco. Malco, ele estudou muito, se dedicou muito para ser um sacerdote. Ele aqui estava como um estagiário, ele dedicava de 5 a 8 anos ao estudo da Torá. Mas antes de ser consagrado um sacerdote, ele tinha todo o esforço de meditação, de estudo, decorando a palavra, se dedicando no templo, servindo ao sumo sacerdote, Caifás, nesse tempo, que não era um homem bom, diferente do Antigo Testamento. Nesse período havia muitas influências de Roma e políticas para a escolha até mesmo de um sumo sacerdote. Algumas questões ocorriam. Mas aqui nós vemos que este homem, ele estava se dedicando a esse ministério e ele tinha certeza que ele estava fazendo certo. Eu preciso prender Jesus. Isso me lembra do tempo da minha ignorância, que eu zombava de crente. Eu fazia chacota dos cristãos. E hoje eu falo para mim mesmo: onde você estava com a cabeça? Mas Deus é um Deus de graça e misericórdia. E quando nós temos um encontro real com Jesus, diz a Bíblia que quando nós nos rendemos a Ele, tudo se faz novo, as coisas velhas ficam para trás, amém? E nós avançamos, e diz a palavra que ele estava nesse caminho, servindo ao sumo sacerdote. Ele era servo do sumo sacerdote, como nós lemos na palavra. Só que no fim do seu estágio, quando faltava 1 ano para ser consagrado, ele estava nesse período, acompanhando a cada momento, sendo um aprendiz do sacerdote, do sumo sacerdote. Ele era um discípulo direto, mas ele era servo, ele fazia tudo o que era necessário que o sumo sacerdote precisava. Ele precisava preencher todos os requisitos para ser um sacerdote. E aí vem um ponto
que é fundamental para você entender o drama que ele viveu por um instante. Levítico 21, que fala da lei para os sacerdotes, algo que era um pré-requisito para ele alcançar o seu objetivo de ser um dia um sacerdote, um sumo sacerdote até. Mas Levítico 21, versículo 17, diz assim: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum quê? Deu para entender já o que estava acontecendo? Quando ele perdeu a sua orelha, teve a sua orelha cortada. Ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele sabia disso, porque ele estudou de 5 a 8 anos, entendendo que o pré-requisito para ele ser consagrado era não ter defeito no seu corpo. Mais adiante, no versículo 21, também nos ajuda nesse entendimento, onde registra que nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum quê? Defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O que significa isso? Quando Pedro, ele corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote, ele não estava somente machucando o físico dele, ele estava arruinando todo o projeto pessoal da vida dele. Ele estava acabando com tudo aquilo que faltava pouco para ele ser consagrado. E ele tem a sua orelha danificada. E ele sabia muito bem o que estava acontecendo. A última coisa que ele queria na vida é ter um defeito no corpo. Você já passou um momento de estar se esforçando muito, até mesmo na sua área pessoal, profissional? E eu abro aqui um parênteses, porque eu senti isso no meu espírito. Pessoas que tomaram tanto bombardeio nessa área que estão desanimadas de prosseguir. Por quê? Porque Jesus restaurou o sonho dele. E Jesus quer restaurar sonhos aqui nesta manhã. Jesus quer restaurar sonhos que você de repente viu e foi por água abaixo e você até não tem mais jeito. Por quê? Porque a orelha já foi cortada. Lembre-se que aquele que tudo governa tem poder para restaurar aquilo que representa uma orelha cortada para a tua vida nesta manhã. E diz a palavra do Senhor que naquele momento houve aquele alvoroço e aquele momento crítico. E ele estava, naquele instante, vendo o sangue sendo derramado, a dor física, mas com certeza, você já se machucou e não sentiu muito naquele momento? Às vezes um corte, você parece que depois é que você sente mais a dor. A primeira dor que ele sentiu, certamente, de tanto desejo que ele tinha de ser consagrado, foi ter o seu sonho completamente perdido por um instante. A ferida na sua orelha era o fim de um sonho. Malco perde uma das partes mais importantes no requisito para realizar o seu sonho. Por quê? Nós vamos ver isso na palavra do Senhor. Êxodo 29. Acompanhe, por favor. Para você entender bem, antes de nós orarmos por várias situações aqui. Êxodo 29, no versículo 20, que fala do sacrifício e as cerimônias da consagração. Olha o versículo 20 que diz assim: imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue,
E o porás sobre aonde, amados? A ponta da orelha direita de Arão. E sobre a ponta da orelha direita de seus filhos. E como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, o restante do sangue jogarás sobre o altar do redor. Fazia parte da cerimônia que o próprio Deus tinha instituído. E ele sabia disso como um bom estudioso da Torá. Veja como tudo estava sendo perdido por um instante. O dedo polegar da mão direita indicando a positividade do sacerdote em cumprir toda a lei, tinha uma representação em relação a isso. O dedo polegar do pé direito indicando que os pés desse sacerdote andariam apenas nos caminhos do Senhor. Por que Deus nos deu ouvidos para ouvir? E representava exatamente isso. A ponta da orelha direita indicando que o sacerdote ouviria apenas a voz de Deus. Tudo isso sendo tirado. Talvez a frustração no seu coração nessa manhã seja muito intenso. As lutas que você tem passado, meu irmão, minha irmã, como eu também enfrento muitas. Eu na sexta-feira, eu preguei a palavra do Senhor e nós oramos, foi um culto de clamor, onde nós tivemos a oportunidade, Deus me deu um versículo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, no Salmo 50, versículo 14 e 15, quem estava aqui vai ouvir novamente, que diz: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E o versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O dia da angústia chega, talvez seja hoje na sua vida um dia da angústia, talvez a semana da angústia, talvez o mês da angústia, como eu compartilhei na sexta-feira. Mas nesse momento nós precisamos elevar os nossos olhos para os montes, porque é de lá que vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nesse momento que eu invoco a Deus, diz a palavra que não para e o céu não fica estático, não. Deus, ele se move, ele diz: eu te livrarei e tu me glorificarás. Porque o resultado das bênçãos do Senhor sobre o seu povo é para a glória de Deus. É para o nome do Senhor ser glorificado. Talvez você esteja com uma ruína ministerial e Deus restaura o teu ministério nesta manhã. Algo que tem acontecido, que tem entristecido o teu coração. E o Senhor é todo poderoso para poder restaurar, porque restaurou o sonho ministerial de Malco. E nós podemos trazer esse princípio para tudo em nossas vidas. Talvez um sonho familiar da tua parte hoje, que você está pensando: para mim não tem mais como acontecer, tudo acabou, a orelha já foi cortada. Não. Jesus é a cura da alma, Jesus é a solução, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Hoje o Senhor quer reanimar o seu povo para avançar, para fazer a obra dEle, para ministrar ao Senhor, para continuar servindo ao Senhor. Ânimo, força, coragem. E como isso é possível? Isso vem do alto, isso é sobrenatural. Isso é o poder de Deus nas nossas vidas. Malco sabia que naquele momento todos os seus sonhos estavam caídos no chão. Mas eu convido a você a voltar para Lucas 22. Porque o toque de Jesus restaura. O que nós precisamos? O toque de Jesus. E diz a palavra que Jesus tocou nele.
Toque em mim, Senhor. Peça isso a Deus nessa hora. Vem com teu toque no meu coração. Fale com o Senhor. Toque em mim, Espírito. Toque em mim, Senhor Jesus. Tu conheces a minha estrutura, sabes que eu sou pó. Mas que o Senhor venha tocar na minha vida, porque diz a palavra do Senhor. Jesus acudiu dizendo: deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Ele estava apto para continuar fazendo aquilo que ele almejava. E eu tenho certeza que este homem foi totalmente transformado a partir desse momento. Porque ele não estava olhando mais Jesus como alguém que blasfemava e era contra os princípios do Deus eterno. Não. Ele estava olhando Jesus como Filho de Deus. Você imagina o olhar de Jesus sendo preso, aquele alvoroço, e restaurando a vida dele no instante. Porque o Senhor Jesus tem poder para restaurar as nossas vidas no culto de hoje. Ele tem poder e autoridade, eu creio, desejo de tocar em nós e restaurar em nós, para que tenhamos um espírito inabalável na presença dEle, uma fé que é algo que vai além do natural, é onde recebemos de Deus vida, porque Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Que a abundância de Jesus venha sobre a tua vida, que a abundância do Senhor venha sobre a tua vida, e sobre a minha vida. Nós precisamos receber mais do Senhor. Eu convido nessa hora o ministério, por favor, do louvor, para enquanto estivermos louvando algo suave do Senhor, nós vamos estar recebendo de Cristo a cura na nossa alma e também no nosso corpo. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Aqui, essa dor maior não estava no físico dele. Ele certamente, quando gritou, ele gritou: não, isso não. Meu corpo não pode ser mutilado. Mas a verdade é que os golpes da vida mutilam a nossa história muitas vezes. E talvez você tenha recebido golpes terríveis de pessoas que estão ao seu redor. Talvez você esteja hoje ferido, ferida, porque estão te golpeando e não param de golpear. O pior ainda é quando nós estamos golpeando o nosso próprio corpo. E o pior ainda é quando nós estamos desferindo golpes em outros. Muitas vezes sem perceber, com uma brincadeira, com algo que não agrada, uma pressão sobre alguém, Então é momento de você refletir como um todo na tua vida. Porque nesse cenário todo, talvez você esteja mais parecido com Pedro, que está desferindo golpes. Pedro pensou que estava fazendo certo, desferindo golpes. Aquele golpe certeiro. Não. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Não brigue com ninguém. Ore por pessoas e faça o bem. Procure transmitir graça aos seus ouvintes, como assim fazia
o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos o povo de Deus. Somos filhos de Deus. Não estamos sozinhos. Ele é fiel, está conosco. Só que muitas vezes os golpes são tão profundos que não tem remédio que dê cura nisso. E abro um parênteses aqui. Deus cura muitas vezes em conjunto com a medicina. Não é falta de fé ir ao médico tomar um remédio. Porque muitas vezes falta uma substância no nosso corpo que nos leva até mesmo a uma depressão. E Deus deu sabedoria aos médicos, amém? Quantas vezes com uma dor de cabeça eu orei e fiquei bom. Outras vezes eu tomei um remédio e a dor passou. Quem curou? Deus, através da sabedoria que deu o homem para criar o remédio. Porque tudo vem dele, tudo é pelo meio dele, por meio dele, é para ele. São todas as coisas. Então não resista a ir ao médico, amém? Mas o Senhor é bom e tem poder para curar hoje aqui. Entende o equilíbrio da nossa caminhada cristã? Deus quer curar o íntimo do teu coração e da tua alma. Vamos louvar. Você é uma bênção. Você é uma bênção, mano. Vocês são bênção. Vamos ficar de pé. Não há outro. Ele é incomparável. Não há outro. Manhã de restauração nas áreas da nossa vida. Ministérios sendo restaurados, famílias sendo restauradas, almas sendo curadas, simplesmente pelo fato dele estar presente, o nome dele sendo declarado desse altar para a tua vida. O nome dele é Jesus Cristo. Eu convido a igreja, para aqueles que quiserem colocar a sua vida diante de Deus no altar, para receber cura no seu interior, na sua alma e até no seu físico, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos estar orando antes do término do culto. Do início, não há outro como o Senhor. Pode vir à frente para dar espaço para a igreja. Porque Deus quer curar. Dá bastante espaço, vem bem para frente. Porque o Senhor quer fazer algo nessa manhã que vai marcar a nossa história com Ele. Deus sabe se é no teu emocional que você precisa de cura. Aleluia. Ar que eu respiro, oh, glória. Aleluia. Deus está restaurando sonhos. Deus
Deus está tocando em vidas que você representa, sim, porque a tua alma está ferida por causa de alguém, está abatida por causa de alguém. O Senhor é poderoso para fazer algo hoje. Se o teu físico precisa de saúde, Ele é a cura. Ele é a cura. Louvado seja o teu nome. Pastora Ana, por favor. Aleluia. Nós vamos estar orando, eu e a pastora Ana. Eu vou pedir auxílio da minha esposa. Simone, por favor. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti.
sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Oh, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para Glória a Deus. sempre. Erga suas mãos. O Espírito do Senhor O teu povo passeando no nosso meio. Santo, A bênção do Senhor sobre nós. sim ao Rei dos Erga suas mãos e glorifique a Ele. Santo, Aí do teu lugar, seja cheio do Espírito Santo. sempre Seja cheio do Espírito de Deus, da presença do Senhor. Senhor, derrama teu poder nesse lugar. Vai derramando a tua presença nesse lugar, Senhor. Vai enchendo esse santuário. Vai tocando em cada vida, aleluia, com teu poder. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é
é sobre todo. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo. E os anjos, Oh, glória. e os anjos Erga suas mãos e glorifique a Ele. Santo, Exalte ao nome do Senhor Jesus Cristo. toda a criação. Santo, santo. Santo, exaltado és. Aleluia. Santo, Santo para sempre. Santo para sempre. Para todo sempre. Todo sempre. Aleluia. O teu povo canta: Santo. Que bênção a presença Sim, dele. ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás santo, santo para sempre, santo para sempre. Agradeça a Deus pelo que você recebeu nesta manhã. Vem de Deus para nós. Ele é vida. E o Senhor quer continuar ministrando na tua vida, te conduzindo conforme a vontade dEle. Nós podemos fazer planos e é muito bom, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Que os projetos de Deus na nossa vida se cumpram. E o projeto de Deus para a vida de cada um de nós é servi-lo, é fazer a sua obra, é agradá-lo, é glorificá-lo, é bendizer o nome dEle, é nos empenharmos como corpo de Cristo para permanecer em Cristo a cada dia. E Ele mesmo disse que nós sempre estaríamos com Ele, todos os dias. Erga suas mãos. Deus Santo, obrigado por essa visitação tão especial do Teu Espírito nessa manhã. Que o Senhor continue ministrando esta palavra nos nossos corações. E nós cremos em Ti, no Teu grande amor que não cessa. Glória a Deus. Você pode agradecer a Deus, porque o amor dEle não cessa, não tem fim. Ele simplesmente nos ama, porque Ele é amor. Esse grande amor está sobre nós. Aleluia. Oh, doce Espírito de Deus, doce presença do Senhor, doce presença do Espírito de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor.
glórias e glórias e glórias sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti seja toda a honra e glória, Senhor. Deus seja louvado. Obrigado pelo Teu grande amor, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque a Tua destra fiel nos sustenta. E hoje estamos de pé na Tua presença, renovados na nossa fé e prontos para prosseguir naquilo que o Senhor tem para a nossa vida e a nossa família, a nossa casa. Queremos Te servir, queremos cada vez mais fazer aquilo que Te agrada, Senhor. Que o grande amor do nosso Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oh Jesus Cristo, e as consolações e a comunhão com o doce Espírito de Deus seja com toda a igreja, não somente nesse dia, mas para todo e todo sempre. Que o povo de Deus desta manhã diga amém e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Deus te abençoe rica